Isaías capítulo 61, versículo 1. Então vamos ler. Primeiro, Isaías capítulo 61, versículo 1. Antes eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba, que Deus abençoe vocês que estão já em sintonia conosco. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E os irmãos da rede social, do canal da internet, que a paz de Cristo esteja com vocês. E tem bênção de Deus para vocês também. Se vocês podem acompanhar a leitura da palavra de Deus, eu repito, é Isaías capítulo 61, versículo 1, e depois a gente vai ler Lucas lá no capítulo 4. Então diz assim, Isaías 61, 1: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora vamos para Lucas capítulo 4, versículo 18. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 18. Diz assim o texto sagrado. Encontraram? Lucas 4, 18. Diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, eu estou pronto, o meu coração está preparado para ouvir, receber, vivenciar, praticar a sua palavra. Amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. E eu quero que vocês desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, sei que esta palavra é uma palavra conhecida de todos nós, e talvez vocês tenham ouvido ministrações baseadas neste texto sagrado, e talvez você já nos viu ministrando baseado neste texto. Mas é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer a vocês nesta manhã. Por alguma razão, talvez que eu desconheça. Mas a verdade é que neste texto sagrado, Deus está usando o profeta Isaías, considerado o profeta messiânico, para falar a respeito de Jesus, cerca de 732 anos antes da manifestação de Cristo Jesus nesta terra. Esta descrição do Messias
e de sua unção, relaciona-se à sua missão e ao seu ministério. O profeta Isaías descreve mais diretamente ao seu caráter e à sua supremacia. Quando Jesus começou o seu ministério, ele citou esses versículos e aplicou a si mesmo, como nós vimos em 4 de Lucas, no versículo 18. O ministério de Jesus Cristo foi ungido e inclui a sua missão, e ele cumpriu a sua missão nesta terra. O seu ministério ungido incluía, primeiro, pregar o evangelho a todos, inclusive aos pobres e humildes e aos aflitos. Em segundo lugar, curar os doentes e quebrantados de coração, espiritual e fisicamente. Em terceiro lugar, o ministério de Jesus Cristo incluía romper os grilhões do mal, proclamando a liberdade aos presos no pecado e do domínio de Satanás. Mas o ministério de Jesus incluía ainda, em quarto lugar, abrir os olhos dos cegos espirituais. E em quinto lugar, anunciar o ano aceitável do Senhor, para que o povo visse a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz da palavra. Então veja bem, esses propósitos caracterizavam o ministério de Jesus Cristo e continua a ser cumprido pela igreja nos dias de hoje. A igreja vai cumprir com esses propósitos enquanto ela estiver nesta terra. A igreja vai cumprir com esses propósitos. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Essa missão libertadora vem do Deus da vida, é conferida a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, por quem já fora ungido como Messias por ocasião do seu batismo, que é o sinal da sua adesão plena do projeto de Deus para a salvação da humanidade. A missão de Jesus Cristo, do Cristo libertador, é de esperança, é de vida, certamente para todas as pessoas, inclusive para os cativos na vida física, na vida espiritual, na vida emocional e etc. Jesus fez memória da profecia de Isaías 61 para descrever em que consiste a sua missão de anunciar o evangelho do reino, trazendo a salvação a toda a humanidade. Ele disse no versículo 18 do capítulo 4 de Lucas, quando a palavra diz que ele, chegando em Nazaré, ele entra na sinagoga num dia de sábado. O versículo 17 diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
E quando foi lhe dado o livro do profeta Isaías, ele fez menção do que o profeta Isaías profetizou acerca dele há mais de 700 anos atrás. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele, com essas palavras, confundia os religiosos daquela época, que esperava por um Messias que viesse e ocupasse logo o trono e na força bruta libertasse eles da opressão de Roma. Mas o Messias, quando chega, ele não vai direto ao trono, porque o seu reino não é físico, o seu reino é espiritual. Aqui é como se ele estivesse dizendo para o sistema de religiosidade daquela época: eu não vim para fazer o que vocês querem. Eu não vim para fazer o que vocês querem. Eu vim para cumprir um propósito. Eu vim para cumprir um propósito de meu Pai. Eu vim para isto. Eu vim para isto. Eu fui ungido para evangelizar os pobres. Ele enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos de Satanás e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele dizia: eu vim para isto, e sobre o meu ministério e a minha missão já profetizou há mais de 700 anos atrás o profeta Isaías. Eu vim para isso. Aleluia, glória a Jesus. Então ele veio para quê? Primeiro, anunciar as boas novas, as boas notícias do Evangelho a todos e aos pobres, humildes, e para proclamar a liberdade às pessoas cativas. Meus irmãos, na época de Jesus, a maioria das pessoas que se encontravam no presídio eram por motivos políticos. Eles eram reféns do Estado, porque resistiam contra a opressão e a violência do Império Romano. Por outro lado, a proposta de Jesus Cristo é libertar-nos de todas as formas de opressão. A proposta de Jesus é de nos libertar de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de tudo aquilo que nos impede de sermos livres. Ele veio para libertar. O pecado atraiu a humanidade. Tendo atraído a humanidade, o pecado inflamou a humanidade. Tendo inflamado a humanidade, o pecado escravizou a humanidade. Quantas pessoas são guiadas, dominadas pelo egoísmo, pelos vícios, por individualismo, por ganância, por consumismo, por ambições. Quantos estão guiados, dominados, escravizados
pela intolerância, pelo ódio, pelo pecado, pelo rancor e etc. Jesus Cristo está dizendo que Ele veio para libertar esse tipo de gente. Ele veio para colocar em liberdade esse tipo de gente. A humanidade presa, dominada e guiada pelo egoísmo, pelos vícios, pelo individualismo, pela ganância, pelo consumismo, pela ambição, pela intolerância, pelo pecado. E nós estamos vendo isso. E já na época de Jesus, aquela geração estava assim, dominada, era uma geração escrava do pecado. Uma geração escrava de um sistema de religiosidade que não tinha nenhum relacionamento com Deus. E Jesus disse: eu vim para libertar vocês. Vocês podem ser libertos. Vocês podem ser libertos. Jesus dizia: vocês podem ser libertos. Mas em segundo lugar, Ele está dizendo que veio para curar os quebrantados do coração. Ele veio curar os quebrantados do coração, assim como Deus havia afirmado através do salmista, lá no versículo 3 do Salmos 147. Ali a palavra diz: Ele sara os quebrantados do coração e cura-lhe as feridas. Ouça. Ele sara os quebrantados do coração e cura-lhe as feridas. Aleluia, glória. Meus irmãos, há pessoas que estão com o coração quebrado, com o coração partido. Quantas pessoas com o coração humilhado, com o coração machucado, ferido, traído. Essas pessoas podem encontrar a cura em Jesus. Estas pessoas podem encontrar a cura em Jesus. Ele está dizendo que veio para isto também, para curar os quebrantados do coração. Se o seu coração está ferido, se o seu coração está machucado, humilhado, traído, se você tem uma raiz de amargura que invadiu o seu coração e você não consegue se libertar desta situação, Ele está dizendo: eu vim para curar também os quebrantados do coração. Abre o seu coração para Ele, deixa Jesus entrar no seu coração. Ele vai fazer a obra completa, Ele vai sarar o seu coração. Mas em terceiro lugar, Ele está dizendo que veio também para dar vistas aos cegos. Olha que coisa impressionante. Dar vista aos cegos é muito mais do que curar a cegueira física. Ouça, é muito mais do que curar a cegueira física. É também curar da cegueira espiritual. A cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física. Ele veio para curar da cegueira espiritual. Quando é que somos cegos espirituais?
Quando é que somos cegos espirituais? Primeiro, quando não enxergamos a realidade das coisas espirituais. Quando nós não enxergamos a realidade das coisas espirituais, é porque somos cegos espirituais. Há pessoas que são focadas somente no material, só na matéria. As questões espirituais não lhes interessam. Elas não conseguem enxergar a realidade das coisas espirituais, porque são cegas. Jesus veio para te curar desta cegueira. Quando é que somos cegos espirituais? Em segundo lugar, quando não vemos com os olhos da fé. Quando não enxergamos com os olhos da fé. O que é fé? A resposta está no capítulo 11 de Hebreus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ver não é crer, mas crer é ver. Mas quando você é cego espiritual, você não consegue ver com os olhos da fé. E quando você não consegue ver com os olhos da fé, você se deprime facilmente. Você se entrega aos fracassos e às derrotas facilmente. Você se entrega às crises facilmente. Mas quando você consegue enxergar com os olhos da fé, você não se entrega. Você não se entrega aos problemas, às dificuldades, às adversidades. Você não é uma presa fácil para o adversário, porque a fé te mostra que a sua vitória está na frente. Muito embora você está sofrendo agora, muito embora parece que o mal está prevalecendo, mas a fé te mostra que a sua vitória está chegando. É só você avançar, prosseguir, confiar. Aleluia, glória a Deus. Ele veio para dar vistas aos cegos. Quando é que somos cegos espirituais? Em terceiro lugar, quando não pensamos com a mente de Cristo. Pois a Bíblia Sagrada fala que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e Ele passa a habitar em nós, nós temos a mente dele. Pensamos como Ele. Quando você não pensa com a mente de Cristo, você pode ser enganado por um sentimento, por uma paixão que pode te levar à escuridão. Ele veio para nos abrir os olhos espirituais. Quando é que somos cegos espirituais? Em quarto lugar, quando afastados de Deus, perdemos ou não queremos enxergar a realidade das coisas que nos cercam. É preciso a gente enxergar a realidade das coisas que nos cercam. É preciso que nós entendamos o que Deus falou através da sua palavra. Quando passares
pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O que é que a palavra está dizendo? Está dizendo que vamos passar. Vamos passar. Se você ainda não passou pela água da provação, da dificuldade, vai passar. Se não passou pelos rios da adversidade, vai passar. Se não passou pelo fogo da tribulação, vai passar. Precisamos enxergar as realidades ao nosso redor. Esse mundo é de trevas, este mundo é de sofrimento. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando Deus falou: quando passares pelas águas, vai passar, mas eu passarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, vai passar, mas você não vai se queimar, nem a chama arderá em ti. Disse Deus: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela mão direita. Aleluia! E às vezes nós achamos, porque cremos em Deus, porque somos de Deus, porque confiamos em Deus, porque somos cristãos, não vamos passar por nada nesta vida, só vamos banhar em águas de rosas. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nesta trajetória vamos ter lutas, sim. Aleluia. Pastor, eu quero bênção. Você está pregando luta? Não, não estou pregando luta, eu estou pregando bênção. Estou pregando que Jesus vai passar com você. Jesus vai estar com você. Na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da luta, você pode contar com Ele, que Ele está do seu lado. Ele veio para abrir os nossos olhos, para que nós enxerguemos a realidade. Mas a palavra está dizendo que Ele veio também para pôr em liberdade os oprimidos de Satanás. Diga isto comigo: Ele põe em liberdade os oprimidos do diabo. Então veja bem, Ele põe em liberdade os oprimidos. Seja diante da opressão social, seja diante da opressão mental, seja diante da opressão econômica, seja diante da opressão psicológica, seja diante da opressão política, seja diante da opressão afetiva, seja diante da opressão religiosa ou maligna. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, diz a palavra. Aleluia! Meus irmãos, o Antigo Testamento já ensinava essa verdade. Como Jeremias disse: enganoso é o coração, quem o conhecerá? A Bíblia está repleta de referências a essa infecção da natureza humana, chamada pecado original. Trata-se de uma tendência ou predisposição egoísta que herdamos de nossos primeiros pais e que está profundamente arraigada em nossa personalidade humana e se manifesta
milhares de vezes de maneira repulsiva. Paulo falou e chamou esta natureza de carne e deixou uma lista de suas obras e consequências. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Paulo disse: as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, invejas, bebedeiras, glutonaria, iras e etc. Então isso é uma natureza que nós herdamos de nossos primeiros pais. Se nós não estamos libertos pelo poder de Jesus Cristo, isto vai nos afetar. Nós seremos presos a essas práticas que nos levará à condenação. O pecado é uma corrupção interna na natureza humana. Ele nos mantém escravo. Não são alguns atos ou hábitos, mas sim a infecção maligna de onde eles procedem. Por isso, quando Jesus veio, e Jesus, ele confrontava o sistema de religiosidade daquela época. O povo vivia preso nesses pecados, nessas práticas, precisavam ser libertos. E Jesus veio trazendo esta mensagem de libertação. E quando Jesus falava, vocês são escravos, o povo se levantava contra ele. E diziam os judeus: como dizes tu que nós somos escravos, que nós precisamos ser libertos, se nós não somos escravos de ninguém, se nós somos livres? Ou seja, a escravidão do Egito já passou há milhares de anos. Como dizes tu que nós temos que ser livres, se nós não somos escravos? Aí Jesus tem que explicar: todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Jesus mostrou para aquela gente da sua época que, além de ser escravos do pecado, aquela gente era escrava de um sistema de religiosidade que não levava eles a Deus. E Jesus disse: eu vim para libertar vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Mas ele veio para encerrar. Em quinto lugar, ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver que isto significa anunciar o ano jubilar, que fazia parte da tradição do antigo Israel. Nos livros de Deuteronômio e Levíticos, fala-se desse jubileu. Primeiro, era uma reforma feita a cada 7 anos, de acordo com Deuteronômio, no capítulo 15 e no versículo 1 ao versículo 18. Mais tarde passou para 50 anos,
segundo o que está escrito em Levíticos, no capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 55. Era o ano do perdão das dívidas, que muitas vezes levavam perda da terra, das casas e da própria liberdade. À medida que continuamos ler o capítulo 61 de Isaías, vemos que ele declara a vinda do Messias para inaugurar um novo tempo de liberdade em que a justiça triunfaria sobre a opressão. Aleluia! Aleluia, aleluia. E ele veio, a justiça veio para triunfar sobre a opressão. Em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, a palavra diz: e a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente século uma vida justa, sóbria e piamente. Essa graça é Jesus. O tempo da graça é o tempo da restauração. O tempo da graça é o tempo da libertação. O tempo da graça é o tempo da vivificação. O tempo da graça é o tempo da redenção. O tempo da graça é o tempo da salvação. Ele veio para estabelecer a graça. Aleluia. O tempo da graça é o tempo que você pode receber Jesus, reconhecendo-o como seu Salvador. E recebendo Ele como seu Salvador, você receberá o perdão da dívida do pecado. Você será abençoado, será liberto e será preparado para ter a cidadania celestial. Aleluia, glória a Deus. Que Deus lhe abençoe. Foi para isso que ele veio. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para isso, ele fez isso, ele morreu, ele subiu, e a igreja continua fazendo isto. A igreja continua fazendo isto e vai continuar enquanto ela estiver aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, nós vamos cumprir com essa missão, vamos cumprir com essa missão, vamos cumprir com esta missão em nome de Jesus. A igreja pode louvar a Deus. Aleluia. Pense Gospel, anunciando Jesus.